A graça e a paz, povo de Deus. É com muita alegria que estamos mais uma noite aqui, fazendo este vídeo, para que nós possamos compartilhar mais um culto doutrinário, um culto de lição bíblica para o nosso crescimento. Então, peço a você que feche seus olhos aí onde você está e vamos orar, pedindo que Deus derrame da sua infinita graça e da sua misericórdia sobre nossas vidas nessa noite, para que Ele possa nos usar e nos preparar para assim estar compartilhando do amor de Deus, das misericórdias de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Soberano Deus, obrigado, meu Pai, por mais um dia a qual o Senhor concede ao teu povo, aos teus filhos. E obrigado por nos dar a condição de nos reunir mais uma vez nesta noite, com o coração, Senhor Deus, desprovido de qualquer tipo de empecilho que venha, porventura, atrapalhar, Senhor Deus, esta lição bíblica, esta instrução da Tua palavra. Alimenta-nos, Senhor Deus, nesta noite com alegria e com a Tua orientação vinda dos céus. Que nós possamos assim nos encher de Ti, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu peço que você abra a palavra de Deus aí no livro de Efésios, capítulo 2, o verso 8. Vamos apenas ler o verso 8 e no máximo o verso 9, que diz a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amém? São esses dois versículos, porque hoje eu quero tratar, meus irmãos, com vocês, em relação a uma palavra que é muito utilizada na igreja, e também na própria palavra de Deus. Esta palavra que significa, que se chama graça. Graça. Que graça é essa? O que quer dizer a palavra graça? De que se refere a palavra graça? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. E aí, meus irmãos, eu quero explicar a relação hoje entre graça e salvação. Precisamos entender que são duas palavras distintas, mas que uma, ela conduz a outra. Quando consideramos a salvação, nós começamos com uma verdade fundamental. Deus, Ele, com a sua infinita misericórdia, nós sabemos que é soberano, e soberano de amor. E sem nenhuma razão aparente, Ele escolheu nos derramar esta graça sobre nossa vida. Nós, de forma alguma, nós éramos merecedores. De forma alguma, nós tínhamos conosco algo que, porventura, viesse nos levar a Ele por nossas forças. Mas Ele, com a sua infinita graça e misericórdia, escolheu manifestar a sua bondade através das nossas vidas. Este é um ato que vem de Deus como uma forma de perdoar e demonstrar a sua expressão de amor para todos os filhos de Deus. Então, graça se refere em favor não merecido, Favor não merecido. Eu quero contar uma ilustração que eu achei bem interessante em um dos livros que estava lendo, e conta a história de um jovem que era órfão. E este jovem, ele todos os dias saía de casa, fazia um percurso de mais ou menos 6 quilômetros para chegar na sua casa, para chegar na sua escola. E era costume dos alunos, toda vez que chegasse, colocar os objetos que não era necessariamente utilizado na sala de aula, logo na portaria. Então, todos os jovens que chegavam, os adolescentes, tiravam o seu boné, o seu guarda-sol, guarda-chuva, colocava lá na portaria, e também a sua merendinha, o seu lanche ou o seu almoço, colocava lá na portaria e subia para a sala para assim estudar.
Certo dia, uma das merendas, um dos lanches de alguns jovens sumiu. E o diretor chegou furioso na sala de aula e com uma voz, né, um pouco que furiosa, ele pergunta quem foi que roubou o lanchinho de algum determinado jovem daquela turma. E aí este jovem órfão levanta uma das suas mãos magrinhas, trêmula, dando o sinal que tinha sido ele que tinha se alimentado do lanche do seu coleguinha. Então a escola, a sala de aula faz um grande silêncio. Quando o professor ou o diretor, ele tira de sua cintura ali um grande chicote e ele pede para aquele jovem chegar mais à frente para ser assim punido, castigado pelo erro que ele cometeu. Seus colegas silenciam. E aquele momento é um momento de grande reflexão para toda a sala. Ao passo de que aquela criança órfã, mal amada, ela se aproxima para ser chicoteada pelo diretor da escola, um jovem mais robusto, mais velho, ele toma a frente e ele diz: professor, diretor, ao invés de você castigar este jovem aluno, meu colega de sala, eu me ofereço em seu lugar para assim ser castigado. E automaticamente, aquele jovem mais velho tira a sua camisa e pede para que o professor o castigasse no lugar daquela criança. E daí acontece, meus amados irmãos, aquele jovem mais velho ali chicoteado e paga a culpa daquele jovem órfão, que provavelmente muitas das vezes ficavam sem comer, sem se alimentar, porque não tinha nem sequer o que levar para estudar. E daí, quando nós comparamos essa história ou essa ilustração com o amor de Deus pelos seus filhos, nós vamos entender um pouco o que é este favor imerecido, o que é esta graça. Deus, meus amados irmãos, como diz no livro de João 3,16, enviou o seu Filho unigênito para morrer em favor de nós. Ele amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas viesse ter a vida eterna. E daí, meus amados, quando nós percebemos esse castigo sobre Cristo Jesus, né, porque o profeta Isaías ele vai citar muito bem no livro de Isaías 53, 4 e 5, quando ele demonstra aqui, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós percebemos claramente, meus amados irmãos, que esta graça, esta bondade de Deus em mostrar favor às pessoas que não merecem, nós não merecíamos. Nós diante do pecado que adentrou na terra, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos considerou como se nunca tivéssemos pecado. Ele nos considerou desta forma. O seu amor e a sua abundante graça, ela veio sobre nós. E na misericórdia de Deus, meus amados irmãos, nós vamos perceber que ele não nos dá o que nós merecemos. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que nós éramos dignos de fogo eterno.
Mas na sua graça, na graça de Deus, Ele nos dá o que nós não merecemos, que é a vida eterna. Esta graça que vem sobre nossa vida e vem sobre os filhos de Deus, ela não isenta o homem da sua responsabilidade, meus irmãos. Deus não está aqui passando a mão na cabeça dos pecadores como se estivesse assim, sendo favorável ao pecado cometido por ele. Não é isso que a graça de Deus ela se explica. Não é desta forma. A graça de Deus ela vem naquele débito que nós tínhamos e não tínhamos condição nenhuma de pagar. O pecado original. O pecado que adentrou e trouxe todos os malefícios a esta humanidade, a este mundo. É deste pecado que esta graça fala. É deste pecado que esta graça ela vem sobre o seu povo, trazendo assim a salvação. Sem esta graça, e nós vemos aqui em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, e através dessa graça, e através desse dom, que nós temos esse favor imerecido. Mas quando nós olhamos para o pecado natural do homem, nos dias de hoje, esta graça, ela não está de uma forma que está passando a mão na cabeça do pecador, isentando ele, assim, das suas responsabilidades. Quando olhamos para Romanos capítulo 6, o verso 23, o apóstolo Paulo dizendo, olha aqui, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, meus irmãos, aqueles que permanecem vivendo em pecado, aqueles que não lutam até o sangue, como diz o escritor aos Hebreus, eles não estão passivos desta morte. Esta morte está batendo em sua porta, porque eles não fugiram, eles não lutaram, eles não resistiram a este pecado. Eles amam a vaidade, eles amam a mentira, eles amam a prostituição, eles amam a lascívia, eles amam as coisas terrenas desta vida que os conduz a esta morte. Então, não é desta forma que a graça ela advém sobre este, trazendo a salvação. Esta graça, ela leva o homem ao arrependimento. Ela leva o homem a reconhecer que ele é pecador e ele é um miserável que precisa da misericórdia de Deus e do seu perdão. Ele não pode jamais deixar de aplicar a sua justiça. O próprio Deus não pode jamais deixar de aplicar a sua justiça e o seu julgamento contra o pecado. E na vida daqueles que não demonstram arrependimento. Porém, meus amados irmãos, o sacrifício de Cristo no Calvário satisfez completamente a justiça do Pai, a justiça de Deus. O preço por quebrar a lei foi pago desta maneira, porque o homem, a partir de Adão e Eva, eles quebraram a ordenança de Deus. E esta lei que está sobre o povo de Deus, ela foi agora justificada pela morte de Cristo. E Deus, como justo que é, aceitou esse sacrifício em favor dos seus filhos. Mas qual é a definição da palavra graça? E qual é a sua relação com a salvação? Nós já vimos que a graça, ela não desculpa o pecador, mas sim que ela pagou o preço que era impossível de ser pago por todos nós que herdamos esse mal. Esse amor de Deus, ele vem até nós como sendo, irmãos, a salvação de Deus em mostrar favor às pessoas
que não mereciam. A graça, então, ela se origina no próprio Deus. Ele é a verdadeira fonte inesgotável desta graça. E a graça procede dele. E é por causa dele o seu favor se estende a cada pessoa. Agora nós precisamos compreender, irmãos, e aprender que existe não apenas um tipo de graça. Né? Quais são os tipos de graça? E neste relacionamento de Deus com as pessoas, nós vamos ver a graça comum que é estendida a toda a humanidade, e ela vem como forma de bondade com que Deus trata as pessoas, e ainda que ela seja pecadora, ela seja viva distante de Deus, ou até mesmo não acredite no próprio Deus, essa graça comum, ela vai ajudar a guardar as pessoas das más ações e as animar a fazer o que é bom. Ou seja, há um controle de Deus sobre a humanidade através da sua graça. E esta graça está estendida não apenas só nos bons, mas também naqueles que praticam a iniquidade. Ou seja, os homens que não temem a Deus. É a graça de Deus que providencia todas as bênçãos do mundo natural. A chuva, as estações frutíferas, a alimentação e muitas outras bênçãos sociais. E aí eu convido você agora para olhar para as Escrituras, para que nós possamos conferir isso, né? E não ficar apenas em minhas palavras, mas em textos bíblicos nós vamos ver que a misericórdia de Deus e a graça de Deus está estendida no mundo. Essa graça comum está estendida no mundo. Veja Mateus capítulo 5, o verso 43 ao 48, o que é que vai dizer? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o sol sobre os maus e os bons, e envia a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente o vosso irmão, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, esta graça comum expressa aqui no livro de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, em especial no versículo 45, que diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Ou seja, a justiça de Deus, ela não seria coerente, meus amados irmãos, se essa graça estivesse apenas estendida nos filhos de Deus. Ou seja, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado está estendida sobre toda a humanidade. Observe que também na ação divina de Deus sobre a disciplina do homem iníquo, o povo de Deus também está envolvido. De certa forma, o povo de Deus também é afetado. Observamos o que estamos vivendo hoje. Não apenas no mover de Deus para as coisas boas e as estações, as chuvas que produzem mantimento. Isso traz para nós e para todos os homens, da mesma forma, a ira de Deus, quando ela é tocada no mundo, também afeta os seus filhos. Independente de que Deus ele nos protege, nos preserva, mas nós somos, ou direto ou indiretamente, também afetados. É o caso do que estamos vivendo nos dias de hoje.
mas isso está relacionado à justiça plena de Deus, ao seu domínio, ao seu poder. Então essa graça comum, ela revela, meus irmãos, porém, a bondade de Deus para todas as pessoas. E detalhes, uma consciência da sua provisão é que ele cria um ambiente propício para mais revelação e, sem dúvidas, as prepara para a salvação. Deus se utiliza também da sua graça e do seu amor para que as pessoas percebam o Deus soberano, o Deus de paz, o Deus que concede também os benefícios estendidos na humanidade para o homem, e este homem reconheça quem ele é e se incline para uma vida de arrependimento e entrega a ele mesmo. Agora vá para Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, que diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julga outro,